Antes de eu falar, eu queria dizer para vocês que vocês estão diante de uma ex-prostituta. E eu não tenho vergonha de falar isso. Lá no Rio, eles falam assim, que a prostituta, ela roda bolsinha na Copacabana, né? Eu não rodava bolsinha em Copacabana, mas eu me relacionava com homens por dinheiro. Então, quando você barganha que você tem um relacionamento por dinheiro, você automaticamente está se prostituindo. Quando você se relaciona com alguém por aquilo que ele pode te dar, isso é prostituição. Com 12 anos eu fui aliciada por um homem de, na época, 40 anos, né? Hoje ele tem 70 anos. E eu tenho hoje 39 anos, esse ano eu faço 40 anos. Eu fui aliciada com 12 anos de idade e ele me aliciou até os meus 18 anos de idade. E eu acabei, né, dentro dessa vida abusiva, eu acabei permanecendo nela até que o Senhor, aos 16 anos, começou a me chamar para a sua palavra. E eu começava a assistir aquela musiquinha que você provavelmente conhece, que fala: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, né? E ali eu ouvia o R.R. Soares cantando esse louvor. E a minha mãe, ela então me levava para frente da televisão para que eu pudesse então ouvir a palavra de Deus. E ali começou um processo na minha vida. Quando eu bato 18 anos, eu descubro que esse homem, né, que havia me aliciado com 12 anos, ele era vasectominado. E eu descubro então, apóstolo não sabia, né, apóstolo? Então, aos 18 anos de idade, apóstolo, eu engravido dele, mas ele era vasectominado há 15 anos. Eu falo, Valquíria, que a minha filha me evangelizou no ventre. Porque ela, Isa, falava comigo através dos movimentos que ela fazia na minha barriga. E a dor que eu tinha de ser uma adolescente que não conseguiu entrar na faculdade, mas agora tinha uma responsabilidade de assumir uma criança e uma responsabilidade que eu não estava preparada para assumir. Eu não fui preparada, eu não fui treinada para assumir uma filha com 18 anos de idade. Pelo contrário, eu era extremamente inconsequente nas minhas atitudes. Foi quando o Senhor me resgatou. E ali, com 18 anos, eu consegui dar um ponto final nesse relacionamento abusivo que eu vivia. Eu tive a minha filha, eu assumi a minha filha. Ele me abandonou nessa época, na época que eu cortei o relacionamento com ele, porque Jesus já estava invadindo o meu coração. Ele insistiu mais um pouco, mas depois ele me abandonou. E, queridos, de lá para cá, foram processos em cima de processos. Então, nada na nossa vida, primeiro conselho que eu quero te deixar hoje, nada na nossa vida é construído da noite para o dia. Eu tenho 39 anos, mas eu comecei a ser tocada pelo Senhor aos 16 anos de idade. Muitas vezes nós estamos, inclusive, dentro da casa de Deus, nós estamos querendo ser perfeitos para Deus, quando na verdade nem dentro de um processo ainda nós entramos. Porque processo existe quebrantamento de coração. Processo existe, eu deixo o Senhor governar sobre a minha vida. E eu quero falar nessa noite sobre uma mulher que eu me lembro, essa história como se eu tivesse nessa história. Era como se eu tivesse lá, há 2000, não sei quantos anos atrás, que provavelmente você conhece. É a história da mulher samaritana, que ela está lá em João, capítulo 4, se você puder abrir a palavra. Eu queria que você pudesse abrir junto comigo, lá em João, capítulo 4, versículo 6. Vai contar a história do encontro de Jesus com a samaritana. E você vai ficar estarrecido com o que a gente vai falar hoje, porque foi tanta revelação para mim, eu sei que vai ser para você também. Amém? Versículo 6 até o 29. Estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho, Jesus assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe para Jesus: dá-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Amém? Você deve conhecer, eu vou encurtar aqui, você deve conhecer muito essa história, mas eu queria que você focasse comigo no versículo 9, tá? Que fala: disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede para beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nesse versículo aqui, a samaritana conversando com Jesus, ela começa a fazer algo que talvez a gente lendo muitas vezes passa despercebido ao nosso entendimento. Ela começa aqui nesse momento a refutar e tratar Jesus como um homem qualquer. E nós precisamos muito ter cuidado, porque muitas vezes o Senhor, Ele, através de situações e atitudes, Ele está tentando se aproximar de nós para que a gente venha ter um relacionamento mais íntimo, para que uma palavra rema venha até a nossa vida. E muitas vezes, sem ter discernimento espiritual, nós acabamos, de certa forma, fazendo como a samaritana, refutando e tratando Jesus como se Ele fosse um homem qualquer. E ele continua no versículo 10 falando assim: Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Nesse versículo 10, Jesus começa a falar de assuntos espirituais. E enquanto Jesus está falando do sobrenatural, ela está falando do natural. Enquanto Jesus está trazendo para ela uma revelação do sobrenatural, ela está diante do natural, diante daquilo que ela vê, olhando para o mestre e falando das coisas da terra. Não parece comigo, com você, que às vezes a gente faz isso, imagina. Mas está acontecendo exatamente isso no versículo 10, você pode observar. E agora no versículo 11 ela fala: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde tem, pois, água viva? Aqui no versículo 11 já começa a acontecer um negócio diferente. Porque aqui no versículo 11 ela começa a intensificar o assunto, e ela começa a trabalhar agora com Jesus com perguntas. Ela não estava tão interessada assim. Tudo que Jesus falava ela refutava, ela rebatia. Mas agora ela começa a se interessar pelas conversas espirituais, pelos assuntos espirituais que Jesus começou a inserir nela. E é exatamente assim que começa. Você que está nos visitando hoje, você que está vindo de repente pela primeira vez numa igreja evangélica, é exatamente assim. Muitas vezes nós não entendemos o sobrenatural, mas Jesus ele vai inserindo o sobrenatural aos poucos na nossa vida. E a gente vai começando então agora a compreender a mente dele, porque o objetivo do reino de Deus, do evangelho do reino, não é a gente entender a vida pela nossa ótica e pela nossa mente. É compreender pela ótica do Senhor. É compreender e discernir pelos olhos espirituais. Apocalipse fala assim: compre colírio para que vejas, para que enxergue. Por quê? Por que o Senhor fala isso? Porque certamente não estava se enxergando da maneira correta. Existe uma maneira correta de se ver, e essa maneira de se ver correta é pelo ângulo do Senhor. Então, no versículo, durante essa conversa, agora nós chegamos no versículo 12 que fala: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Agora ela começa a botar o valor de Jesus em xeque. Será que a gente já fez isso em algum momento da nossa vida? Senhor, será que o Senhor vai fazer mesmo?
será que o senhor vai operar do jeitinho que eu estou te pedindo? Aí quando ele fala não, gente, como é que é? Quando ele fala não, não vai ser do seu jeito, não vai ser do seu modo, não vai ser no seu tempo. Isso dói, não dói? Mas, nesse momento aqui, ela agora está colocando o valor de Jesus em xeque, começa a comparar ele agora com Jacó. Sabe por quê, queridos? A samaritana, ela tinha uma estrutura, ela tinha uma raiz de rejeição tão grande dentro dela, porque o valor dela era colocado em xeque. Ela era tão rejeitada e toda hora entrando dentro de um grau comparativo que agora, sabe o que acontece? Quem agora sofre de rejeição e quem o seu valor o tempo todo é colocado em xeque, ela agora começa a reproduzir esse comportamento. E ela começa agora a colocar o comportamento das pessoas em xeque também. Então você vê uma pequena estrutura de rejeição que ela vai ramificando, ela vai crescendo, ela vai se estendendo. E agora ela começa a colocar o valor de Jesus em xeque diante daquele poço. Ela começa a fazer um comparativo dele com Jacó. Queridos, ela não tinha discernimento espiritual nenhum naquele momento. Pastor, o que você está falando com isso? Eu estou falando que quando você não tiver o discernimento para tomar uma decisão ou para se colocar diante de uma situação, você precisa pedir esse discernimento ao Senhor. Porque Deus é poderoso e justo para te dar o discernimento e a sabedoria do céu que você precisa para ministrar na terra aquilo que você precisa se posicionar e fazer. No versículo 13 e 14, já vai acontecer algo sobrenatural. Jesus vira para ela e fala assim: olha, qualquer que beber dessa água vai voltar a ter sede. Eu já tomei os 2 copos d'água aqui desde que eu cheguei. Que eu cheguei com sede. Então, qualquer que tomar dessa água aí que você está me oferecendo, querida, vai ter sede de novo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. A água que eu dou, não tem como você voltar a ter sede de novo. Não tem como. Então aqui agora no versículo 13 e 14, Jesus já conseguiu tirar ela do natural. Jesus precisa te tirar do natural hoje. Você não é uma pessoa que caminha por aquilo que você vê. Você é uma pessoa fundamentada no Evangelho do Reino. E no Evangelho do Reino a gente caminha por aquilo que a gente crê. Jesus agora começa a tirar ela do natural. Ele começa a tirar ela da terra. Ele traz ela para o sobrenatural. E principalmente, ela já começa agora a entender aquilo que Jesus está começando a comunicar a ela. Existe algo, existe um fogo, existe uma chama que está começando a acontecer dentro dela. Sabe por quê? Porque Jesus tira ela da razão dela. Jesus tira ela da naturalidade. Jesus tira ela da terra, da humanidade que ela carregava. E Ele começa a trazer ela agora para o ambiente do Espírito. Quem aqui nessa noite quer começar a viver num ambiente do Espírito? Sabe por quê, queridos? O ambiente do Espírito, ele prevê o teu futuro. Jesus é aquele que é capaz de te apontar num sonho. Ele é capaz de te dar uma profecia. Ele é capaz de ministrar no teu espírito uma palavra profética e te direcionar sobre algo que vai acontecer. Ele fala: filha, não faz por aqui. Filha, faz por aqui. Filho, faz isso aqui. Vai por esse caminho. Ele nos dá a capacidade de não errar quando nós vivemos uma vida no Espírito. E o nosso maior desafio qual é? É viver uma vida no Espírito. Porque viver uma vida na carne a gente já sabe. Nós já sabemos viver uma vida na carne. E agora Jesus ele está chamando a samaritana para que a samaritana agora venha viver uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é diferente de uma vida na carne. Porque quando nós nascemos no batismo das nossas águas, quando nós nascemos ali, o velho homem morreu, a nova criatura agora nasce, nós precisamos aprender a começar a nascer no Espírito. Nós precisamos aprender a caminhar no sobrenatural. E agora no versículo 16, disse Jesus: vai, chama o seu marido e vem. Ah, queridos, aqui agora Jesus começa um processo de cura interior na samaritana. O processo que eu passei. Vem, Thaís, você tem alma de prostituta. Prostituta é ansiosa. Prostituta quer tudo no seu tempo. Agora eu vou ter que te ensinar a ser filha. Agora eu vou ter que te ensinar que as coisas agora não são mais do seu jeito, do seu tempo. Por quê? Porque agora você aceitou um governante, um rei sobre ti. Um rei sobre sua cabeça. E rei governa.
Rei, ele não age conforme a opinião do povo. Ele tem um raciocínio próprio, que vem do próprio Deus sobre a vida dele. E agora, queridos, Deus começa a pegar a samaritana, Deus começa a pegar a Thaís e começa agora a tratar as nossas misérias. Ele começa agora a tratar aquilo que a gente diz que quer mudar, mas na hora que o processo de cura chega pra gente, a gente refuta, porque a gente está acostumado com um sistema viciado emocional que nós temos. A palavra de Deus deixa muito claro que vício não vem da parte do Senhor. Nós somos viciados em celular e nem por isso temos um desejo agora de abandoná-los. Nós não somos muitas vezes viciados na Bíblia. Nós somos mais viciados no celular do que na palavra de Deus. Isso é uma realidade que a gente precisa aprender a assumir. Então, quantos vícios o Senhor ele precisou tirar de mim quando ele falou assim: agora eu vou pegar o teu coração, eu vou amassar ele. Você entregou a sua vida para mim. Não tem jeito. Agora a mulher samaritana, ela vai começar a ter algumas estruturas dela mexidas. E para quem acha que o processo de cura da mulher samaritana foi simples, não foi simples. Porque uma pressãozinha de nada, a gente começa a ficar desesperado. Uma pressãozinha de nada para poder esticar a nossa estrutura emocional, para poder aumentar a nossa estrutura emocional, para que a gente possa caminhar no espírito e voar como águia, para que a gente possa fluir no mesmo nível que o nosso espírito está. Muitas vezes a gente não dá conta. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite: se você quer voar no sobrenatural, se você quer fluir no espírito, mas você não deixa Jesus entrar e tratar as suas emoções, você está fadado ao fracasso. E eu tenho certeza nessa noite aqui que eu não estou falando com fracassados. Eu tenho certeza nessa noite aqui que eu estou vendo muitos vencedores na minha frente. Então, quando Jesus se apresentar a você e falar com você assim: ei, lindão, lindona, eu quero tratar isso aqui em você, o que você vai fazer? Eis-me aqui, Senhor. Teve um pai lá na nossa igreja que ele veio questionar o pastor. Ele virou assim e falou assim: pastor, absurdo, minha filha chegando meia-noite em casa, minha filha querendo gastar o dinheiro dela todo em encontro com Deus e retiro jovem. E começou a reclamar, irmãos, meia hora reclamando para o pastor, para o meu marido. O pastor ouviu, virou para ele. Domingo agora eu também até falei sobre esse testemunho. Virou para ele e falou assim: então, irmão, você tem duas escolhas. Aí ele falou: qual? Ele falou assim: você tem que escolher o tipo de preço que você quer pagar. Ele: qual, pastor? Ele falou assim: bom, a essa hora o senhor poderia estar aqui comigo reclamando que ela estava nas drogas, que ela estava na balada, bebendo, fumando, cheirando, e você estava tendo que entrar no meio da balada para poder buscar ela. Não quer saber de escola, não quer saber de nada. Você está entendendo? E aí, agora o senhor também está aqui diante de mim me apresentando uma realidade totalmente diferente. Agora, cuidado para não gerar uma frustração no coração da tua filha. Porque ela está muito empolgada com o Senhor e com a igreja do Senhor. E agora você pode destruir isso ou você pode potencializar isso. Então, fique à vontade, pode escolher o preço que o senhor quer pagar. Se o senhor não quer pagar o preço dela ficar chegando tarde em casa, numa roda de amigos, onde o senhor tem controle, o senhor sabe onde ela está, a hora que está e tudo mais, cuidado para o coração dela não se frustrar e se revoltar contra o Senhor e ela ir para o mundo. E aí o preço que o senhor vai ter que pagar vai ser muito mais caro. Eis que coloco diante de ti as duas opções. Não é diferente conosco. A gente vai precisar em um momento da nossa vida, você vai precisar, eu vou precisar escolher o tipo de preço que nós vamos querer pagar. Qual é o preço que você quer pagar? Eu escolhi. Eu falei, eu não vou ter uma alma de prostituta. Hoje eu clamo por elas. Senhor, me dá as prostitutas. Me dá os dependentes químicos. Eu quero eles, eu quero o que ninguém quer. Eu quero. Eu sou uma leoa, irmãos. Uma leoa, eu sou baixinha. Só que eu decidi fazer uma coisa.
eu decidi render o meu coração para o Senhor. Eu decidi. Pensa numa colérica tratada pelo Espírito Santo. Pensa numa mulher que Deus precisou amassar. Sou eu. E Ele continua amassando até hoje. E eu vou deixar Ele amassar até o dia que Ele quiser. Sabe por quê? Eu escolhi o tipo de preço que eu queria pagar. Se eu ia continuar sendo a Thaís com uma alma de prostituta, ou se eu seria uma Thaís com uma alma rendida ao Espírito. E eu preferi deixar o Espírito Santo me infringir, tratar as minhas dores, tratar os meus traumas, tratar as minhas demandas que doeram muito, do que permanecer sentindo uma dor do fracasso, de não conseguir vencer na vida, de continuar sentindo a mesma dor por anos e anos e anos e repetir ciclos inimagináveis que me levavam à frustração. Isso foi uma escolha minha. E agora, Jesus, ele coloca essa escolha diante da samaritana. Então, você vai observar que quando ele começa esse processo de cura, ele sabia que a samaritana havia passado por um processo de dor emocional muito forte. Ele sabia disso, Jesus tinha ciência. Ela tinha um problema emocional. E esse problema emocional que ela tinha fazia nenhum casamento dela dar certo. Nenhum casamento dela dava certo por causa do problema emocional que ela carregava. Afetava áreas da vida dela, porque esse problema não havia sido resolvido. A samaritana, ela não tinha uma decepção, ela tinha 5. Quando Jesus conversa com ela, o que é que ele fala? Você já teve 5 maridos, e agora o que você está não é seu. Mas agora ela estava diante do 7º homem da vida dela. 7, o número perfeito, que traria cura, que traria restauração, que mudaria o caminho dela, que faria tudo diferente a partir daquele momento. Deixa eu te falar uma coisa: não caminhe sem ter uma experiência com Jesus. Você tem que ter história para contar. Você tem que ter lembrança, você tem que ter memória afetiva com o Senhor. Você precisa ter altar, você precisa ter memorial com o Senhor. Ah, se eu pudesse, eu ficaria 2 horas ali fora depois do culto contando para vocês todas as minhas histórias com o Senhor. Você precisa colecionar a história com Jesus. Ele precisa te marcar. Sabe por quê? Quando a tempestade vir, quando o espírito de rebelião vir, quando alguém tentar te desconverter, tentar te tirar da igreja, quando alguém vier te contar a história do fulaninho e não sei o que, e não sei o que lá, e todas as coisas que você pode ouvir, querido, você não vai cair na história da carochinha, não. Porque você vai ser um homem e uma mulher marcado pelo Espírito Santo. Você vai ter o selo do Espírito. Tinha um homem lá em Atos, que ele simplesmente viu uma luz no céu muito forte. A Bíblia não diz qual é o animal, mas ele caiu de um animal. Qual era o nome dele? Saulo. E ele encarcerava as pessoas na prisão. Mas ele, em um momento da vida dele, Jesus parou ele. Ele falou assim: agora você vai ter uma experiência comigo. Você está entendendo? Agora eu te faço uma pergunta. Se simplesmente ele tivesse parado naquele dia, só visto a luz brilhante e uma voz que vinha do céu falando com ele. Se ele não tivesse aceitado todos os processos, Jesus ainda bate uma fofoquinha santa para Ananias. Ele ainda vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Entendeu, gente? Gente, o que Paulo fazia? Encarcerava as pessoas aonde? Na prisão. Gente, aonde que Paulo escreve as cartas e passa uma parte da vida dele? Porque quem planta colhe, amém? Glória a Deus. As prisões de Paulo eram colheita daquilo que ele havia feito com os cristãos. Então, ele simplesmente agora está diante dessa samaritana. E ele sabe, ela não tem uma frustração, ela tem 5. E agora está colecionando a 6ª. Você não vai ser colecionador de decepção. Você vai ser colecionador de cicatrizes. Em nome de Jesus. Talvez ela tivesse diante do 6º marido, tivesse falado assim: não, agora vai. Agora vai dar certo. Não, agora tem que dar certo. Agora vai acontecer. E queridos, imagina ela tentando novamente
na sexta vez e vendo que não ia dar certo. Se você está aqui nessa noite e você tem alguma dificuldade com a sua vida sentimental, deixa eu te falar, Jesus quer tratar aonde você sente dor, porque aonde você sente dor é onde existe cura. Para com medo de sentir dor. Você já sente dor por não conseguir sair do lugar que você está. Escolhe, pois, a dor que você vai sentir. Escolhe a dor do conserto. Escolhe a dor da renovação. Escolhe a dor da cura, da transformação que o Senhor tem para a sua vida. Para de fugir, você não é covarde. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu o espírito dele. O espírito dele, o soberano, mora dentro de você. Então agora, ela tentou com o cesto e se frustrou novamente. Agora, pensa comigo, já vou encerrar. Pensa comigo. Como samaritana, ela já se sentia inferior. Tá? Você vai ver ela falando sobre isso. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Era uma cultura local por causa da rixa que eles tinham. Não dá para explicar isso, mas eu acredito que você saiba. Mas você vai começar a ver e tenta separar isso aqui agora do que eu vou falar. Ela já tinha um problema, uma dor emocional, amém? Todo mundo conseguiu entender? Beleza. Agora Jesus, ele não vai focar no problema e na dor emocional dela. Agora Jesus vai entrar na vida dela para poder quebrar crenças limitantes culturais que também somatizavam para poder prender ela e deixar ela paralisada sem ela conseguir ter vitória na vida dela, sem ela ter senso de conquista. Então, agora ele vai começar a simplesmente quebrar essa crença limitante e ele começa a contar uma parábola que você conhece muito. A parábola do bom samaritano. Alguém aqui conhece essa parábola? Vocês acham que Jesus contou isso assim? Não, vou contar uma parábola. Resolvi contar uma parábola. Gente, Jesus era intencional em tudo que ele fazia. Ele era fera demais. E agora, quando ele vem pegar, ele vai poder tentar quebrar essa crença limitante. Ele vai contar a parábola do bom samaritano. E eu te faço uma pergunta, na parábola do bom samaritano, quem erra? Quem é que vai ser corajoso de falar? Quem que erra na parábola do bom samaritano? Fala aí, fala aí. O judeu, exatamente. E quem que ajuda, irmão? Hã? Não ouvi. Quem que ajuda? Então vocês estão me dizendo que ali naquele momento Jesus já começa a validar que Deus ansiava em salvar todos e que ele deixa claro o erro do judeu e exalta o samaritano? Exalta o coração e a atitude do samaritano? Sim. É exatamente isso que está acontecendo. Ele não conta essa parábola à toa. Ele vem para poder quebrar uma crença limitante geográfica que existia naquele lugar onde as pessoas, os samaritanos, achavam que eles eram menos amados do que os judeus. Ah não, o Senhor prefere os judeus do que a nós. A salvação é para os judeus, não é para a gente. Então vamos lá. Ela já tinha uma dor e um problema incrível, enorme, desastroso de rejeição, uma dor emocional muito forte. E agora ela está num lugar, ela vive num lugar onde a crença limitante daquele lugar está dizendo claramente que os judeus são amados e os samaritanos são rejeitados. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo na vida dessa mulher? Vocês têm noção da bomba de estrutura emocional que a samaritana tinha que ter para ela poder suportar esse processo de cura que Jesus está fazendo nela? Porque Jesus às vezes vem no nosso ouvido e fala assim: você mentiu nessa situação aqui, ó. Você errou nessa situação aqui, ó. E a gente já começa a ficar: ai, tô me sentindo culpado. Ai, não sei, ai, tô triste. Não, hoje eu não vou pro culto, não sei o quê. Não, porque Jesus está me apertando. A minha prova está dolorida demais. Gente, Jesus vem com tudo para dentro da samaritana. Ele vai com tudo. E quando ele olha para mim, para você, ele olha para você e fala assim: filho, eu quero tirar essa dor que está aí dentro de você. Eu não quero mais ver você carregando, repetindo ciclo, vivendo essas histórias. Eu não quero mais.
E se você estiver aqui nessa noite, você dizer para mim, pastor, o que eu vivo não tem cura, a minha realidade não tem cura, eu vou te falar, não acredite nisso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode pegar uma mulher cheia de dor, que se relacionava sexualmente com um monte de homem, não casava com ninguém, tinha medo de casamento, tinha medo de compromisso, e Ele transformou essa mulher na maior evangelista de Samaria. Glória a Deus. Então você não tem desculpas para você poder ficar paralisado mais na sua dor. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Não me apresente desculpas, mas deixa eu entrar no lugar que você não está deixando eu entrar. Jesus, Ele está te pedindo autorização, porque se aquela mulher sem conhecimento, sem know-how nenhum, sem estrutura mental, capacidade nenhuma, zero, porque mulher naquela época não tinha conhecimento intelectual nenhum, e você que tem um conhecimento intelectual muito maior que ela, Ele não pode entrar, Ele não pode fazer morada, Ele não pode te ajustar. Não, Ele é rei sobre ti desde o dia que você entregou a sua vida para Ele nas águas. E Ele não vai deixar de ser. Ele não vai deixar de ser. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite. Sente a dor que você está com medo de sentir. Sente a dor que você está protelando, procrastinando há muito tempo de sentir. Porque Jesus quer entrar para resolver essa parada aí. Esses dias nós tivemos lá agora, recentemente, 2 meninas na igreja. 2 meninas que nós conseguimos reverter o quadro do homossexualismo. Porque não é impossível. E quando chega agora no meu consultório, agora eu falei assim, Senhor, eu só te peço uma coisa. Aí o Senhor falou assim para mim, eu vou te dar, porque eu pedi os jovens para Ele. Pedi, me dá jovens, Senhor, aqui na clínica eu quero jovens. Porque o Senhor me deu aquele texto de Malaquias 4:6, e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Eu quero jovens. 90% dos meus pacientes são jovens. E algo incrível está acontecendo com eles. Porque quando o coração deles é devolvido ao coração dos pais, eles começam a ser libertos da carência. Eles começam a ser libertos da amargura. Eles começam a ser restaurados. Esses dias uma menina virou para mim e falou assim, mas meu pai era grosso comigo. Eu falei assim, e tu não tem capacidade de amar? Vai lá na loja, compra um presente para ele, vai lá e dá para ele. Depois você volta aqui na próxima consulta e diz para mim o que aconteceu no teu coração. Tá querendo mudar ele, macaco velho. Ele não quer mudança, mas tu quer, tu tá aqui. Filho tá sempre esperando que pai e mãe mude. O pai e a mãe não querem mudar, então muda você. Vocês estão entendendo, gente? A autonomia está na nossa mão. A capacidade está na nossa mão e a gente está desperdiçando ela à toa. Para de sofrer por aquilo que você acha que as pessoas têm que mudar. Ninguém vai mudar, quem tem que mudar é você. Aleluia. Já pensou se a samaritana virasse e ficasse falando assim, Senhor, ah meu Deus, o meu primeiro errou, o meu segundo errou, o meu terceiro errou, o meu quarto errou. Obrigado, Isa. O meu quinto errou e o meu sexto está errando comigo. E o Senhor está errando comigo também. Olha o que o Senhor está falando para mim. Gente, a samaritana não terceirizou a responsabilidade. Ela assumiu a responsabilidade dela. Ela foi para dentro. Ela se permitiu ser infringida pelo Espírito Santo. E ela então conseguiu alcançar a cura que muitos samaritanos não alcançaram. Dentro da sua estrutura. A sua história de vida não define quem você é, mas o abrir do teu coração para o Senhor, isso define. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já participei, gente, de tanta coisa nessa vida. E esses dias eu estava olhando, sabe, apóstolo, alguns Facebooks, que eu quase não entro no Facebook, eu uso mais Instagram. Depois você entra lá, em nome de Jesus, me segue, amém? Tá ali atrás no devocional, é Thaís Ferreira Souza, uma coisa assim, tá lá. E aí, eu estava vendo o Facebook esses dias, e eu vi tantos ministros do Evangelho que me ensinaram a andar no caminho do Senhor, desviados da presença de Deus. Eu fiquei tão triste. Falei, Senhor, para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se eu me desviar, quem eu sou? Se eu não tiver mais Ele na minha vida, quem que eu sou? Eu tenho pavor de perder a presença de Deus. Eu tenho pavor de machucar o coração dEle. E hoje eu pastorei uma igreja que eu tenho que lidar com uma nova geração que não se importa com o coração dEle.
Ele não se importa com o que está fazendo, que machuca ele. Dane-se se me machuca. Eu não quero saber se me machuca, eu quero saber se machuca ele. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim, sem se preocupar se as nossas atitudes e o que nós fazemos ou falamos machuca ele ou não. Isso é um pecado gravíssimo. Porque ele fala para nós amarmos ele acima de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Tem alguém me entendendo nessa noite? Agora, Jesus quebra a crença de que samaritano não tem valor, que não eram amados por Deus, não eram importantes para Deus. E aí agora ele vem e ele agora começa a contar outra parábola, gente, porque Jesus é incansável. Quando ele quer sarar o povo, quando ele quer sarar a vida de alguém, ele não para, ele não para. Assim como ele tem insistido com você. Obrigado, querida. E agora ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar a parábola dos 10 leprosos. Alguém já ouviu falar? Se você já leu a parábola dos 10 leprosos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem voltou para agradecer? Quem? Quem que voltou para agradecer? Fala para mim. O único leproso que sobrou era samaritano. Dos 10 leprosos que foram curados, só volta, e esse um era samaritano. Tá lá, pode ler. E aí ele fecha em Atos capítulo 1, versículo 8, com um versículo maravilhoso, chancelando e finalizando o processo de quebra de crença limitante cultural que havia geograficamente em Samaria. Ele fala assim, olha, eu estou indo embora. Ele está indo embora aqui em Atos. Mas ele fala assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Ele está falando, eu vou incluir Samaria nessa estrutura aí. Eu vou incluir Samaria nesse evangelismo aí que é necessário fazer. Porque eu amo os samaritanos. Eles são importantes para mim. Eles não têm menos valor para mim do que qualquer outro povo. Eles são valiosos para o meu coração. E antes de subir, de ascender aos céus, Jesus deixa isso em Atos 1:8, porque Jesus amava os samaritanos e Jesus queria que eles fossem curados da dor do abandono, do desprezo e da rejeição. E você está aqui nessa noite, não é diferente com você. Jesus também quer te curar da dor do abandono. Jesus também quer te curar da dor da rejeição. Jesus também quer te curar das frustrações que você viveu na sua infância. Jesus quer te curar, mas é o nível da sua sede que vai determinar isso. Uma vez, eu vivi uma experiência muito engraçada. Eu estava num seminário, e naquele seminário, eu vi uma cega andando. Ela tinha assim, desse tamaninho. Eu vi uma cega andando. E eu virei para ela e falei assim. Falei, Senhor, eu vou lá por essa mulher. Me usa. Me usa. E eu lembro que naquela época, assim, parece que a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco a ousadia, né? Apesar de que eu tô voltando de novo. Mas naquela época eu fui. E eu falei assim, vou curar essa mulher, tu és comigo, pelo amor de Deus. E aí eu fui lá, lambuzei o óleo ungido na mão e eu fui até ela. Quando eu cheguei assim, falei assim, posso? Eu ia falar, posso orar com você? Ela já começou a falar em línguas, começou a falar, e começou a me entregar um monte de coisa. Eu falei, tá bom, Jesus, eu me resumo a minha insignificância, porque ela enxerga mais do que eu. Por que eu falei isso? Não lembro. Não entendo. Agora, só Jesus na minha vida. Por que eu falei isso? Enfim, queridos, a grande questão é que
Jesus ele fez algo muito importante na vida dessa samaritana e na vida de todo o povo de Samaria. Toda mentira estabelecida. Fala comigo, toda mentira estabelecida. Precisa de muitas vezes o reforço da verdade para ela ser quebrada. Vocês estão entendendo? Não foi só o toque nela. Foi o toque nela e toda desconstrução que precisaria ser feita ali, para que muitas vezes o reforço da verdade viesse para combater o poder da mentira. Tudo isso é para que você possa entender que o reflexo cultural que a samaritana enfrentou não foi pequeno. Aquilo que Jesus gerou nela era muito poderoso, era muito grande. E essa profunda carga que ela carregava de dores, e essa profunda dor emocional que ela carregava, que por mais que ela soubesse de Deus, falasse de Deus, desejasse um lugar para orar a Deus, nada disso era suficiente para quebrar esse poder dessa dor que ela carregava, tão forte na vida dela. Eu queria que você pudesse pensar nisso, sabe por quê? Porque Jesus, ele cura ela, ele restaura, ele dá uma nova identidade. Se você está aqui nessa noite, você tem acompanhado The Chosen, alguém vê o The Chosen aqui? Gente, está magnífico a 4ª temporada, sabe? Mas você viu a história do que aconteceu, sabe? E é muito forte o encontro de Jesus com a samaritana. E eu queria pedir, se o Ministério de Louvor pudesse vir aqui, em homenagem à samaritana, a gente cantasse Tu És. Não sei se vocês sabem cantar, mas a gente pudesse cantar esse louvor. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Você não pode aceitar entrar na casa de Deus e sair da mesma forma que você tem entrado. Não pode. E vou agora pegar o coração de vocês mesmo, porque eu vou embora e vai ficar tudo certo, vai ficar com a Isa, com o pastor Darcy aqui, eu não preciso me preocupar. Responsabilizar terceiros por você não conseguir avançar é imaturidade. Para de responsabilizar as pessoas. Sabe por quê? Sabe o que determinou o nível de cura da samaritana? A sede que ela tinha. É a sua sede que determina o nível do seu crescimento em Deus. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, eu era muito nova. Te falei, 16 anos de idade, com 18 eu me posicionei. Mas quando eu levantei das águas, eu comecei a fazer discípulos. E as minhas discípulas tinham 30, 40, 50, 70 anos. Eu acho que na igreja a mais nova sou eu. Sabe por quê? Porque a idade não pode determinar a maturidade espiritual. Idade não determina a maturidade emocional. Quantos processos, quantos atos proféticos eu faço em mulheres lá na igreja, tirando elas de prisões emocionais e espirituais, que elas ficaram com 9, 10, 12 anos de idade, traumas, abusos. Oi? Amém. Em nome de Jesus. Eu encomendei, pastor, na gráfica, o livro novo, que eu falo da samaritana nesse livro. Mas não chegou a tempo, gente. Então, eu nem tenho como vender ele ali, porque a outra igreja que eu vou ministrar lá em Minas, sábado e domingo, me encomendou, então eu preciso honrar minha palavra. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês está ali nos devocionais também, de forma separada. Mas assim, o que eu quero te falar nessa noite é o seguinte: como que está o nível da sua sede? Qual é o nível da sua sede? Qual o nível que você quer romper na sua vida? Ah, não, pastor, eu quero deixar, tá muito frio, eu quero deixar tudo do jeito que tá bom, não quero mexer em nada não. Tá bom. Consequência vai vir. Porque futuro se resolve no presente. Tá entendendo? É o agir de hoje que determina o amanhã. E é por isso que eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus. Começa a criar uma revolta santa dentro de você. Eu fui abandonada pelo meu pai com 4 anos de idade. Depois eu fui abandonada pela minha mãe com não sei quantos anos de idade, nem eu lembro mais. Fui
criada por uma tia homossexual. Minha vida, eu tinha tudo para não dar certo. Quando casei, gente, nem sabia com quem eu estava casando. Ainda bem que Jesus me guardou, foi meu pai. E hoje sou apaixonada pelo meu marido, 18 anos junto com ele. Cada dia eu estou mais apaixonada por ele, porque eu parei de olhar para o defeito dele para olhar para aquilo que ele é bom comigo. Não fico procurando defeito nele, não. Fico procurando a virtude que existe nele. Já pensou se Jesus fosse assim com a gente? Ficar só procurando defeito na gente? E não estabelecesse a virtude que quebra o defeito? Deixa eu te falar, o evangelho não é complexo. O evangelho é simples. A gente é que complica as coisas. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para você poder sair dessa posição. Rapidamente eu vou te falar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está em posição de vítima na nossa vida. Vou te explicar o que é uma vítima. É mais ou menos assim. Tá aqui. Eu fui ferido, fui machucado, fui abusado. Você pode falar aqui para mim todo tipo de abuso que você sofreu. Não vai chegar no nível de abuso que eu sofri. Não chega. Não vai. Eu fui abusado de todas as formas que vocês possam pensar. Todas. Todas. Eu fui estuprada emocionalmente, eu fui estuprada sexualmente, eu fui estuprada mentalmente. E eu sou a prova viva de que existe um poder restaurador no Espírito Santo que restaura todas as coisas. E acima de tudo, hoje, não tem sequelas graves. Mas tem gente aqui nessa noite que precisa perdoar. Se você não perdoar os seus ofensores, não tem como ter o Pai do Céu te perdoar. E quando a gente não perdoa, a gente entra no lugar de vítima. Vítima da sociedade, vítima do abusador. E aí sabe o que acontece? Se você me ofendeu e eu fico na posição de vítima, agora eu sou inocente. E esse é o caminho que o diabo trilha nas nossas emoções. Porque se ele faz você acreditar que você era inocente, você retém o direito de perdoar. Vocês estão entendendo? Ele é articulado, ele é estratégico, ele sabe o que ele faz isso há mais de 2000 anos de história. Se ele faz você acreditar que quem te machucou não recebe o direito de ter o teu perdão, ele te colocou como vítima inocente da história. E com isso você vai se achar no direito de reter o perdão. E aí, em vez de ser governado pelo princípio da palavra, que é o perdão estabelecido 70 vezes 7 por Jesus, você vai caminhar no campo do sentimento. E Jesus não te chama para poder caminhar no natural. Ele te chama para caminhar no sobrenatural. Ele te chama para caminhar no fundamento. No fundamento, no princípio da palavra. Não, mas o que ele fez comigo foi muito grave. E o que você fez com Jesus? Não foi grave. Não foi grave. Assiste a Cabana depois pra você ver. Não foi grave. Foi gravíssimo, irmãos. Nós estávamos condenados à vida, sabe? Viver a vida eterna com o diabo. Ele nos tirou. Esses dias eu achei um texto em Isaías, pastor, que fala que o corpo dele ficou tão desfigurado, Isa, que ele parecia como se fosse um animal. Ele não tinha mais forma humana. Perdão, não entra o animal. Não entra não. Ele fica desfigurado como se ele não fosse mais figura humana corpórea. Por causa do nível de flagelo que ele viveu. E a gente não tem que perdoar aqueles que nos machucam. O veneno fica dentro de nós. E a gente fica mal pro resto da vida. Esse dia chegou para mim uma advogada, muito chique, muito culta, muito inteligente. Ela virou para mim e falou assim: já passei não sei quantos psicanalistas, apóstolo, não sei quantos psicólogos, ninguém resolve o meu problema. Eu falei, eu resolvo o teu em 3 sessões. Eu resolvo não, eu te mostro. Quem resolve é você. Em 3 sessões exatamente, eu mostrei para ela. Na 3ª sessão ela virou para mim e falou assim: eu não dou mais conta.
Eu falei, aquilo que você quis a vida inteira saber, você descobriu em 3 sessões. E agora você está dizendo para mim que você não dá conta de enfrentar? Ela, eu tô. Eu falei assim, é muito triste. Você tem um potencial incrível para viver coisas inimagináveis. Família poderosíssima lá na região. E ela escolheu não enfrentar a dor. Porque eu mostrei para ela o que ela precisava fazer. Ela falou, isso eu não dou conta. Eu falei, mas é aí que está a tua cura. Jesus nunca vai nos apontar um caminho fácil. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser simples. Mas vai ser poderoso e curativo. Porque a vida da samaritana mudou depois que ela seguiu aquilo que Jesus falou para ela. Você é grande. Você não é pequeno. Você foi formado pelo melhor dos melhores. Você foi concebido no ventre do melhor. A sua história de vida não pode determinar onde você vai chegar. Mas a tua sede vai determinar aonde você quer chegar. Fica de pé em nome de Jesus.